Vamos iniciar mais um vlog de escrita nessa tarde chuvosa de sexta-feira. Hoje é 31 de outubro, um excelente dia para começar um vlog de escrita, né? É Halloween, apesar de que não existe realmente o Halloween no Brasil. Dia das Bruxas, a brasileirando as coisas, né? Enfim, e eu tô começando hoje porque eu vou voltar a fazer algo que eu fiz no início dessa minha jornada como escritora nesse início desse livro e que eu acabei falhando muito e eu vou voltar a fazer. Mas antes de mostrar pra vocês o que eu vou fazer, eu vou falar sobre o meu novo livro devocional. Eu comprei ele numa conferência que eu fui da minha igreja, que é a Conferência Pérola, é uma conferência para mulheres, e eu acabei comprando. Gente, eu amo livros de devocional. Sério. Quando a gente lê a Bíblia, nós temos a nossa visão daquilo, porque a Bíblia é um livro tão rico, ele é tão rico que nós podemos ter a nossa própria perspectiva, não interpretação. Não sei se a interpretação é o certo, mas a nossa perspectiva. Nós podemos tirar várias perspectivas de um único versículo, e isso é maravilhoso. Quando a gente for começar a ler, sempre que a gente for começar a ler a Bíblia, a gente tem que sempre orar e pedir a Deus para nos dar entendimento, né? E nós temos a nossa própria perspectiva sobre aquela palavra. E por isso que eu gosto tanto de comprar devocionais, porque eu vou estar lendo da perspectiva de outra pessoa. Nós devemos ter a nossa opinião, a nossa própria opinião, né, sobre as coisas, nossa própria perspectiva sobre as coisas, mas também é bom a gente ter a perspectiva de outras pessoas, porque as pessoas, elas enxergam o mundo de maneira diferente da gente. E para combinar com o nome da autora, que é a Renata Mateus, é engraçado ter uma mulher com sobrenome de nome de homem, sabe? Esquisito. Cada início de capítulo Cada início de capítulo vai ter uma meditação e leitura para você fazer no livro de Mateus. Mas é claro que não se restringe apenas ao livro de Mateus. Tem outros livros também que ele nos dá pra gente ler. Ó, tem Jonas e Juízes, mas o foco mesmo desse livro é mergulhar, né? A gente mergulhar pelo livro de Mateus. É a primeira vez que eu ouvi falar nessa autora, tá escrito aqui atrás, Renata Ariane Costa Mateus. É fundadora e líder, juntamente com seu esposo, Delton Tadeu Mateus, da comunidade evangélica Restaurar, localizada na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Nunca tinha ouvido falar nela, mas eu confio muito na seleção, confio muito nas mulheres da minha igreja, não confio muito nesses devocionais mais vendidos da Amazon, que são só um conjunto de teoria da prosperidade, né? Não confio muito neles. Enfim, depois de falar tudo isso, o que eu queria falar, inclusive, acabei de lembrar que eu também ganhei uma caneta, que é o que eu vou usar agora pra escrever tudo, né? Vou usar ela no geral. Sempre tenho uma caneta comigo pra qualquer coisa. Enfim, voltando para o que eu queria falar, é sobre a minha falha que eu tô tendo, que eu não tô escrevendo tanto quanto eu gostaria. Tô falhando muitos dias, realmente. E eu vou voltar a fazer, como eu disse antes, uma coisa que eu fiz no início que me ajudou muito, que me garantiu que eu escreva praticamente todos os dias. Os únicos dias que eu quase não escrevia mesmo era final de semana, que é final de semana, né, gente? Mas em dia de semana eu sempre tava escrevendo. E eu vou voltar a fazer o que eu tava fazendo antes. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu já configurei mais ou menos como é que vai ser. Eu vou escrever de primeiro de... Não de 1º de novembro, né? Porque vocês perceberem, eu não botei pra escrever nada no sábado nem no domingo. Basicamente, vou escrever novembro e dezembro. E aqui nas configurações eu botei a quantidade de palavras que eu já tenho escritas, que é 38.377. 373, e eu quero chegar a 60 mil palavras. Parece pouco, mas eu acho que pra mim, para o meu primeiro livro, é mais do que o suficiente. Eu não acho que eu vá conseguir escrever mais do que 60 mil palavras, mas se eu escrever, amém. Aí eu botei aqui a data de início e a data de final, até 31 de dezembro, né? Eu botei pra ter a mesma quantidade de palavras todos os dias. Mas pode adicionar outras, como aceitando o desafio, aí muda a quantidade, tá vendo aí? Fica diferente de quantidade de palavras por dia. Enfrentando um problema de frente, que é o início você escreve mais e no final você escreve menos. Tem o caminhada de montanha, que é o contrário, você escreve menos no início e escreve mais no final. Na verdade, não no final, você escreve mais no meio, né? E no final você escreve menos. Começa pouco, aí intensifica, diminui. Tem o vale, que, como tá escrito aqui, é o esforço intenso do início ao fim, que eu não entendi muito bem. E o oscilante,
que vai, que acho que o nome já diz, né? O nome já é autoexplicativo. E tem o aleatório também, que aí fica em aleatório. Alguns dias ficam tipo 84 palavras, mas eu botei aqui para manter a constância, para mim ter sempre a mesma quantidade para escrever todos os dias. Outra configuração que eu fiz é aqui embaixo, que é o quero que o meu plano permaneça o mesmo enquanto trabalho. O que significa que eu vou vir aqui, vou vir aqui em progresso, vou adicionar um progresso, né? Não consigo adicionar aqui, como eu botei para iniciar o negócio amanhã, dia 31. 31 não, amanhã é dia 1º. Como hoje é dia 31, eu não consigo adicionar. Aí, tipo assim, quando eu vou vir aqui adicionar o progresso, eu posso vir colocar a quantidade de palavras que eu escrevi naquele dia e ele automaticamente ele vai fazer a soma. Eu não adiciono a quantidade de palavras que eu escrevi, mas sim a quantidade de palavras que o arquivo final tem no momento e ele vai fazer a contagem sozinho e vai adicionar aqui. Aí o que acontece? Quando eu fizer isso, a quantidade de palavras não vai mudar para os dias seguintes, porque se eu colocar aqui, quero que meu plano se ajuste com base no progresso, se eu escrever 400 palavras no dia, ele vai ajustar a quantidade de palavras para os próximos dias. Aí, tipo, eu escrevi 400, como eu escrevi 400, ele vai adicionar as outras 100 que eu não escrevi em outros dias. Mas eu não quero que isso aconteça, porque se eu escrever menos, vai ficar cinzazinho, se não me engano, acho que fica cinza. E aí vai estar lá a quantidade de palavras que era a meta, e embaixo a quantidade de palavras que eu escrevi. Mas se eu escrevi certo, vai ficar verde bonitinho. Se eu escrevi mais, se eu escrevi a quantidade certinha, se eu escrevi mais, vai ficar verde. Eu quero ter esse visual dos dias que eu escrevi certinho, os dias que eu escrevi errado, pra me ter uma visão melhor, uma visão geral melhor de como tá sendo o meu processo. Porque se eu colocar pra se ajustar todos os dias, mesmo se eu escrever 3 palavras, ele vai ficar verde, como se eu tivesse cumprido a meta e tudo mais. Então, não quero que isso aconteça. Porque como vocês podem ver aqui, eu comecei isso, porque não tá aparecendo a data. Então, não tá aparecendo a data. Eu acho que é por causa do tradutor, peraí. Aqui, ó. Eu iniciei já no mês 7. E eu tenho aqui praticamente todos os dias eu escrevendo direto. Aí aqui do mês 8 também. Mês 9. Basicamente isso. Mas no mês 9 eu tenho bem menos. No mês 9 eu tenho bem menos porque eu quase não escrevi. E no mês 10, que é esse mês agora, eu não registrei nada aqui. Eu escrevi nesse mês, mas eu acabei não registrando nada no site. Eu vou voltar a registrar porque no início, quando eu registrava, eu me sentia mais a necessidade de escrever todos os dias. Então eu quero que eu não deixe isso de lado, eu quero realmente terminar esse livro. Esse ano eu já falei isso várias vezes, eu preciso me focar um pouco mais, que eu não tenho focado. E eu sei que fazendo isso eu vou conseguir me forçar a fazer isso, né? Porque não é uma coisa ruim pra mim. Não sei por que eu simplesmente não. Porque eu simplesmente estou postergando isso, sendo que eu gosto de escrever. É um momento que eu amo do meu dia e eu acabo postergando e eu não tô gostando disso. Então, assim, eu vou poder registrar o que eu tô fazendo, porque eu tava vendo um vlog de outra criadora e ela registra tudo no Notion dela. O meu Notion não tem isso e eu não pretendo adicionar isso. Eu tenho lá só o registro de quantidade de palavras que tem no capítulo só, mas eu não tenho uma barrinha de progresso que mostra e tudo mais, não tenho isso. Como eu comecei usando esse site aqui, eu quero terminar usando ele até o final, porque eu realmente gostei de utilizá-lo e me ajudou bastante nesse processo. Aí minha meta desse mês vai ser escrever praticamente 500 palavras por dia, 503, né, por dia, até o final. E eu tenho fé que eu vou conseguir sim. A escritora que eu tava falando, que eu tava assistindo, era a do Kabuki TV, provavelmente vocês conhecem. Eu tava vendo o último vídeo que ela lançou, eu acho que ela lançou ontem. Foi ontem, que ela chegou a 100 mil palavras. Inclusive, o livro dela tá falando que ela pretende escrever 160 mil palavras. Eu já acho que demais pra mim. Mas como o livro dela tem vários casais e várias coisas, acho que faz sentido. O meu só tem basicamente o meu casal, enfim. E ela falou uma coisa que eu me identifiquei muito, que ela falou que ela não é nem uma escritora arquiteta e nem uma escritora jardineira. Ela é uma escritora paisagista. Que, cara, faz muito sentido comigo. Porque apesar de eu planejar, eu não planejo cada detalhe, porque, querendo ou não, esses escritores arquitetos, eles planejam cada detalhe do livro, eu não faço isso, eu falo, eu quero fazer isso, 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 mas eu não sei como vou fazer isso, isso, isso. Então eu percebi que isso encaixa muito comigo, faz total sentido eu me denominar uma escritora paisagista. Apesar de eu não ter escrito muito essa semana, eu estudei. Como eu disse no último vlog, que eu vou começar a estudar pra me tentar entrar na faculdade. Não vou começar, eu comecei a estudar, né?
E eu tô usando o notebook LM, que é uma inteligência artificial do Google, tipo Gemini, só que a diferença dele é que você alimenta as fontes que a inteligência artificial vai usar. Então, como eu vou participar do CEDERJ, o que eu fiz? Eu entrei no site do CEDERJ, baixei todas as apostilas que eu vou usar de cada matéria e eu carreguei no notebook LM. Lá no notebook LM você pode ter vários notebooks, né? Várias conversas diferentes que você alimenta essas conversas e cada conversa vai ter uma matéria diferente. Um notebook específico, uma conversa específica, eu adicionei só as antigas provas, eu baixei as provas desde de 2025, da prova de 2025 até as provas de 2018, para me usar essa conversa para o notebook LM criar simulados para mim com base no que já caiu anteriormente, para eu poder fazer e treinar meus conhecimentos e tudo mais lá. Não sei se vocês conhecem o notebook LM, mas eu super recomendo, é muito bom, ele é ótimo, porque não vai ser igual essas inteligências artificiais que elas vão alucinar as coisas. Não, você vai alimentar com as fontes que você escolher. Então ele não vai inventar coisas do nada. Se você alimentar ele direitinho, as informações que você precisa aprender, ele vai te ajudar a estudar, é muito bom. Porque dentro dele ele já tem funções que você aperta um botãozinho e ele que cria questionários, né? Mini provinhas para você fazer. Ele também cria flashcards, é muito bom. Se eu sei, não sei se vocês estudaram flashcard, mas estudar flashcard é maravilhoso. Ele cria os flashcards para você com base no que você alimentou ele. Eu tenho usado ele essa semana para estudar. Trabalhando no capítulo 15, 10, quase 11 horas da noite. Nada melhor que você iniciar a semana cumprindo algo que você já tinha proposto para si mesmo e agora é só você continuar fazendo. Eu tinha dito antes que eu vou começar a registrar a quantidade de palavras que eu estou escrevendo todos os dias. Eu já tinha feito isso lá no meu início da minha jornada, no início da minha escrita do meu livro, mas eu tinha parado e quando eu parei de fazer isso, eu percebi a minha constante inconstância em escrever. Quando eu tinha essa meta diária de quantidade de palavras, e eu fazia tudo muito bem, todos os dias eu estava cumprindo esse desafio, pelo menos ao máximo que eu conseguia, e o meu livro realmente estava caminhando para frente, mas no último mês, principalmente nesse último mês, foi muito oscilante a quantidade de dias e palavras que eu estava escrevendo. Realmente eu não estava constante. E isso realmente me incomodou de verdade. E eu vou voltar a fazer o que eu fiz no começo, porque é o certo. É terça-feira, eu escrevi ontem, segunda. Eu acabei não gravando porque meu marido estava em casa e ele passou o dia todo aqui no computador. E eu acabei escrevendo no celular. Nossa, fazia muito tempo que eu não escrevia no celular. Tipo, muito tempo mesmo. Desde que eu comprei esse notebook aqui, eu parei realmente de digitar no celular. Eu acho que só na época que eu escrevia fanfic, eu escrevia no celular, porque eu não tinha um computador, não tinha um notebook pra digitar. E foi até legal, né, voltar a digitar no celular. Tava até meio desacostumada. Quando eu fui naquela conferência que eu falei, no ônibus eu até tentei escrever no celular, só que eu passei tão mal no ônibus que eu só comecei e não terminei, cara. Eu já sou bem enjoada pra andar em qualquer tipo de veículo. E naquele dia eu estava especialmente enjoada. E naquele dia eu estava especialmente enjoada, com muita dor de cabeça. E eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Mas ontem eu tava bem, tava de boa. Sentei no meu sofá na minha sala, botei o celular na minha frente, tava um calor ontem. E digitei no meu celular. E eu consegui escrever tudo que eu queria fazer, tudo que já estava planejado. Porque eu sou assim, né? Como eu já disse, eu planejo, escrevo, planejo, escrevo. E ontem eu escrevi tudo que eu tinha planejado. Mais cedo eu já planejei o que eu vou desenrolar. Mais cedo eu já planejei o desenrolar. Mais cedo eu já planejei o final do capítulo 15 que eu estava escrevendo. E eu acabei de perceber que ele é simplesmente o último capítulo do ato 2. Eu realmente agora estou caminhando pro final do meu livro, cara. Eu estou chegando ao fim finalmente, mas não vai ser fácil só porque tá no fim. Porque eu percebi que eu não entendo nada de guerra. Eu quero escrever uma guerra, eu quero escrever uma batalha e eu não sei como as coisas funcionam. Eu já comecei a pesquisar, a estudar pra me ver como eu vou fazer as coisas, porque, como eu já disse algumas vezes, eu sei o que eu quero fazer,
Eu só não sei como eu vou fazer. Ontem eu consegui escrever mais de 500 palavras. Como eu tinha mostrado antes, eu tenho uma meta diária de mais de 500 palavras, que é 503 palavras, e eu escrevi mais, eu acho que umas 567, não lembro agora direito. Mas eu consegui bater essa meta, e é bom para você, talvez esteja já escrevendo um livro, assim como eu, o primeiro livro e tal, você não botar metas muito grandes. Muitas pessoas veem outros criadores de conteúdo, né, escrevendo 1000 palavras por dia. Eu falo, nossa, eu tenho que escrever 1000 palavras por dia. Não, você tem que escrever o que você consegue escrever. E eu sei que o meu mínimo é 500 palavras. E eu consigo fazer isso se eu me esforçar. Eu só não consigo fazer isso se eu conseguir alguma coisa no dia e eu não conseguir e tudo mais. Mas se eu sentar para escrever, eu sei que 500 eu consigo realmente escrever de fato. Não dá para mim ficar colocando metas gigantescas todos os dias para eu ficar frustrada caso eu não cumpra. E é isso que você tem que fazer. Você tem que definir qual é o mínimo que eu consigo fazer. Qual é? Às vezes o seu mínimo é 100 palavras. E tá tudo bem. O importante é você fazer essas 100 palavras de mínimo todos os dias. E se um dia, sei lá, você escrever 1000 palavras, amém, maravilhoso. Mas se você conseguir cumprir aquele mínimo, é perfeito. E é essa mentalidade que eu tô levando, que eu vou levar para esses 2 meses, né? Eu tentar fazer sempre o meu mínimo, porque é melhor do que não fazer nada. E antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero mostrar a minha nova compra. Eu fui sábado no shopping com a minha família, e lá tem uma feirinha que existe há muito tempo mesmo, que provavelmente na cidade vocês tenham, daquelas de livro, né? Aquelas feirinhas de livro que vendem os livros bem barato, porque são eles mesmo que imprimem, e eles imprimem de maneira de baixo custo mesmo. E eu comprei um dos meus livros favoritos da Jane Austen, que eu não tinha lido a versão física dele ainda, que é Razão e Sensibilidade. Gente, eu simplesmente amo esse livro. E essa capa roxinha, gente, é a coisa mais linda. Ele me custou R$20 e os livros são realmente feitos para serem baixo custo. Tanto que, se você olhar, não pula de página de um capítulo para outro. Geralmente nos livros, acabou um capítulo, aí pula a página, né? Aí começaria aqui, né? Geralmente é assim, ou aqui, dependendo da configuração do livro. Mas aqui já acaba e já começa o próximo para economizar o papel o máximo possível, porque papel no Brasil é caro, né? Geralmente esse livro aqui tem umas 500 palavras em outras edições, mas nessa aqui ele só tem 288, tanto que fim da história aqui e acabou, não tem mais papel. E sei lá, tem uns 3 papel aqui na frente que não é história. É, literalmente. Muita... Eles economizam o máximo que eles conseguem. O mais importante é você estar levando literatura de qualidade para pessoas por baixo custo, ainda mais aqui no Brasil, que livro é muito caro, né? E poder comprar um livro barato. Tem nada melhor do que você poder comprar algo que você ama barato. Não existe. Tinha outro também, que é o... Eu nunca sei falar o nome desse livro, gente. A Abadia de A Abadia de Northanger. De maneira nenhuma eu pesquisei como pronunciar isso, tá? Eu li aqui direitinho. Eu acabei levando no site aqui mesmo, mas provavelmente eu sei que quando eu voltar lá vai ter pra me comprar. Então não tem problema, porque geralmente é essas feirinhas mesmo que imprimem esses livros, então eles sempre têm. Fazia tempo que eu não ia naquela feirinha, na verdade fazia muito tempo que eu não ia aqui no shopping, pra vocês terem ideia. E acho que a última vez que eu fui só assistir o filme e fui embora. Então fazia muito tempo que eu não via qual as seleções de livros que eles tinham. Mudou porque era outros, eu já tinha passeado muito por lá e já conhecia. E eu fui passear mesmo sem muita pretensão e eu acabei achando, falei, não, eu tenho que levar. Eu tinha separado 3 livros na minha TBA desse mês. E agora tem um quarto. Se eu conseguir ler um por semana, vai ser maravilhoso, porque eu simplesmente não consegui cumprir os livros que eu disse que eu ia ler mês passado. Na verdade, eu li 2 só. E esses 3 livros que estão para me ler esse mês, eu já tinha começado mês passado, só não terminei. Aí eu tô adicionando outro. Mas como é uma história que eu já conheço, eu sei que eu vou devorar esse livro de qualquer maneira. Pelo menos esse eu tenho certeza que eu vou ler. Os outros 3, vamos ver, né?